Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai trazer mais um vídeo para vocês e o tema do vídeo de hoje é sobre como é difícil a gente seguir Jesus, né? Como é difícil a gente servir, realmente viver Jesus. E na verdade essa reflexão de hoje veio a partir do álbum novo do Kanye West. Para quem não sabe, no dia 25 agora ele lançou um álbum que se chama Jesus is King. Isso me fez refletir bastante, assim, né? A primeira coisa que eu refleti disso, assim, pensei, nossa, o Kanye West, o pessoal pode falar que ele é meio louco da cabeça e tal, algumas pessoas podem criticar ele ter feito esse álbum, né, esse álbum cristão, mas querendo ou não, a palavra tá sendo pregada, né, não importa, o Kanye West, ele tem essa fama de ser meio doido da cabeça e tudo, mas ele fez esse álbum que foi uma coisa maravilhosa, eu achei. Realmente tá muito bom o álbum. Acho que pra quem é cristão e quem não é também, mas curte rap, vale a pena conferir. Realmente tá muito legal. Tinha boatos também de que ele já tava fazendo alguns cultos na casa dele, no domingo lá também, mas assim, vindo do Kanye West, né, a gente pode esperar qualquer coisa dele, né, mas isso eu não esperava. Enfim, então, assim, seguindo, o que me fez refletir, na verdade, sobre o Kanye West foi como que esses caras, né, tipo, ele é super famoso, ele não se importou com o que a mídia fosse falar, com o que as outras pessoas fossem falar, e ele fez esse álbum cristão, né? Ele, com certeza, vai receber uma enxurrada de crítica, um monte de gente vai ficar falando mal, né? Os fãs não vão gostar, vão tirar sarro, inclusive já tem vários memes sobre esse álbum. Eu achei muito legal, que era ele e o esmilinguido batendo em Satanás. Enfim, né, memes. Mas, assim, vocês já se perguntaram como é difícil a gente viver para Jesus? Como a gente, sabe, realmente viver uma vida cristã? Não sei se vocês já pensaram, mas eu já pensei muitas vezes, assim, que eu realmente queria falar de Deus, falar de Jesus para as outras pessoas. Eu queria pregar o evangelho para os meus amigos e tal, mas não conseguia. Não sei o que acontecia que eu não conseguia. Às vezes a gente pensa, não, agora é sério, eu vou falar para meus amigos, hoje eu vou me reunir com eles, então eu vou tentar achar uma brecha para falar de Jesus para eles. Mas você chega lá, não consegue, você trava. E às vezes assim, você pensa assim, por exemplo, virou o ano e eu vou para uma série diferente na escola, ou vou ingressar numa faculdade, ou eu vou começar numa academia, vou conhecer pessoas novas. Qualquer coisa que você vá fazer, que você conheça pessoas novas, a gente às vezes até pensa, vou aproveitar essa oportunidade que ninguém me conhece e já vou me apresentar assim como uma pessoa cristã, vou me importar como uma pessoa cristã, mas o tempo vai passando, você conhece as pessoas e acaba que volta na mesma. Tipo, você não fala de Deus pra ninguém, às vezes as pessoas nem sabem que você é crente. E é isso que acontece, já aconteceu muito isso comigo, assim, sabe? Eu tenho melhorado muito, tenho pedido pra Deus, eu acho que realmente houve uma mudança muito grande, assim, nos últimos 3 anos na minha vida, mas tem alguns amigos que, embora eles saibam que eu sou crente e tudo, eu não consigo pregar pra eles, eu não consigo falar de Deus pra eles, sabe? Eu tenho uma trava e isso é uma coisa que eu tô pedindo muito pro Espírito Santo me mudar. Mas enfim, a respeito do Kanye West, eu fiquei pensando, cara, como que esses caras, eles fazem isso, né? Não se importam. Até, por exemplo, o Rodolfo Abrantes, né? Quando saiu do Raimundo, estava no auge, o cara simplesmente abandonou, foi massacrado pela mídia, massacrado pelos companheiros da banda, pelos fãs, inclusive até hoje o pessoal fica falando mal dele, mas ele não se importou. Ele simplesmente, dane-se o que os outros estão falando, e realmente houve uma conversão, né? Então ele abandonou tudo e não se importa com o que as pessoas falam. Também tem outra pessoa que é um pouco polêmica, né, que é o Justin Bieber e tal, que no meio da turnê, ele cancelou a turnê pra ir pra acho que um retiro lá, enfim. Não se importou com o que os fãs fossem falar, com o que a mídia fosse falar, ele simplesmente abandonou e foi viver pra Jesus, né, embora o Kanye West e o Justin Bieber ainda sejam um pouco polêmicos. Então eu fiquei pensando muito sobre por que as outras pessoas conseguem ter essa mudança radical, né, na vida, conseguem não se importar com o que as outras pessoas falam e vão pregar Jesus mesmo, vão falar de Deus mesmo, e outras pessoas não conseguem. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, por exemplo, o Paulo, quando ele era Saulo ainda, né, então todo mundo sabe que ele era perseguidor de crentes e tal, e quando ele se converteu, ele mudou da água pro vinho, né. Então, por que às vezes acontece, assim, com algumas pessoas é tão radical, as pessoas conseguem, e com outras pessoas não é tão radical assim? E daí eu tava pedindo pro Espírito me ajudar, né, o Espírito Santo me ajudar a entender essa situação, por que isso acontece. E eu acabei abrindo aqui
em Lucas 22, do 31 ao 34, e depois Lucas 22, do 54 ao 61, que é bem quando Jesus fala para Pedro que Pedro vai negar ele, né, 3 vezes, e depois ele realmente negando. Então eu vou ler aqui com vocês só para vocês entenderem exatamente o que eu quero, a mensagem que eu quero passar. Então em Lucas 22, do 31 ao 34. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir à prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então, essa é quando Jesus fala que ele vai negar. E depois, aqui do 54 ao 61. Então, eles o prenderam. Eles o prenderam, no caso de Jesus, né? Então, eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro homem afirmou: com certeza esse também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. O que essa palavra tem a ver, né? O que essa passagem aqui de Lucas tem a ver com o que eu tava falando? Primeiro, assim, Jesus, pense, Pedro andou 3 anos com Jesus ali, viu milagres, viu um monte de coisa acontecer, né? Tipo, Jesus curando um monte de coisa. Realmente conheceu Jesus profundamente. E Jesus pega e fala pra ele: quando você se arrepender, essa aqui é a versão NVT, mas tem a Almeida também que fala que ao invés de usar o arrepender, ele usa converter. Então, quando você se converter, quando você se arrepender, ou seja, Pedro ainda não era convertido, ele não tinha se arrependido ainda profundamente. Pedro, ele achava que estava pronto. Tanto que aqui ele fala assim, quando Jesus fala que, quando você se arrepender, quando você realmente tiver se arrependido e voltado para mim, você fortaleça os irmãos, né? Então, Pedro, ele ficou indignado, né? Ele falou assim: tá tirando. Tanto que ele falou aqui: Senhor, eu estou pronto para ir pra prisão. Tipo, se for o caso de eu ir pra prisão por sua causa, eu vou. Então ele achava que ele realmente era convertido. Mas Jesus falou: não, na verdade, você não tá pronto. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E Jesus também aqui no versículo 32 fala que Jesus suplicou, ele rogou, ele intercedeu por Pedro. E se Jesus roga por nós, quem será contra nós, né? Então vocês podem notar aqui nessa palavra que Jesus, ele não rogou para que Pedro não negasse a Jesus. Jesus não estava intercedendo para que Pedro não negasse ele. Ele estava intercedendo para que a fé de Pedro continuasse fortalecida. Porque assim, Pedro negar Jesus as 3 vezes foi essencial para que realmente houvesse arrependimento em Pedro. Tanto que aqui, no versículo 62, fala: e Pedro saiu dali chorando amargamente. Então, naquele momento, no momento que Pedro negou Jesus as 3 vezes e escutou o galo cantando, ele se lembrou das palavras de Jesus e ele se arrependeu amargamente. Nesse momento houve a conversão. Nesse momento houve um verdadeiro arrependimento. E isso foi essencial para que Pedro, mais tarde, fortalecesse os irmãos, né? Aqui no versículo 32 fala que Jesus fala: portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Pedro realmente se converteu, realmente houve um arrependimento, que ele fala, quando ele se arrependeu amargamente, ele se voltou para Jesus, ele se converteu, né? E conseguiu fortalecer os irmãos. Porque Pedro teve um ministério maravilhoso depois, ajudou muitas pessoas, muitos judeus, né, muitos crentes. Então, eu vejo assim que Deus, ele tá
no comando de tudo, sabe? Às vezes Deus permite que a gente passe por situações ruins. Pedro aqui, ele negou Jesus as 3 vezes porque ele não tinha se arrependido ainda, ele não tinha se convertido. Então, quando as pessoas começaram a falar, esse aí é o que estava andando com Jesus, ele negou, ele não aguentou a pressão. Entendeu? E eu vejo assim, por exemplo, esses caras tipo Rodolfo Abrantes e tal, quando realmente teve uma conversão, ele se converteu de verdade, eles não estão nem aí porque as pessoas vão falar. E Pedro ele ainda se importava. Agora, a partir do momento que ele escutou o galo cantando, ele se lembrou do que Jesus tinha dito e ele percebeu o quanto ele estava errado, ele se arrependeu amargamente. Então ali houve a verdadeira conversão. Eu vejo assim que tudo está dentro dos planos de Deus, Deus está no controle de tudo, ele é soberano e se for pra gente passar por coisa ruim, pra que no final a gente fique mais perto de Jesus, pra que a gente realmente se converta, as coisas ruins vão acontecer. Deus vai permitir que a gente passe por maus bocados pra que no final de tudo a gente se achegue a Ele. Então, a minha reflexão aqui é: será que a gente realmente é convertido? Ou será que a gente acha que é convertido? Assim como Pedro achava, mas não era. Será que houve realmente arrependimento verdadeiro? Será que a gente entendeu o quanto a gente é pecador e o quanto a gente precisa de Deus, precisa de Jesus? Será que a gente realmente entendeu isso? E a outra coisa que eu queria deixar também é que Jesus, ele suplicou por Pedro, para que a fé dele ficasse fortalecida. E Jesus, ele suplica por nós, ele intercede por nós. Ele é o nosso intermediador com Deus. Ele é o nosso advogado. Então, se ele está intercedendo por nós, nada é contra nós. Assim, a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela se achegar a Deus, é ela se achegar a Jesus, entregar sua vida para Jesus. Então, se coisas ruins aconteceram ou vão acontecer para que você se achegue a Jesus, agradeça. Agradeça isso, porque é a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. Essa é a minha reflexão de hoje, que na verdade eu pensei em tudo isso por causa do CD do Kanye West, e Deus abençoe você. E se você gostou dessa camiseta que eu tô usando, que é Saved by Grace, você pode entrar no site que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até a próxima!